de que a natureza deveria ser domesticada. Sementes como trigo foram um dos primeiros grãos a cooperarem para o aumento da população humana. Animais não eram mais caçados em florestas, eram abatidos em currais. Foram criados desde filhotes, não eram mais caçados, mas sim tirados das suas mães e criados como filhotes por humanos, para serem como animais de carga, servirem como animais de carga, atração e alimento. Então, agora você tem um líder, o rei, o camponês, o agricultor, o guerreiro, para defender a sua produção de alimentos. Tudo é recurso e gira em torno de duas forças: a força política e a força econômica. Então vejam, ao dominar a natureza, ao domesticar plantas e animais, nós nos hierarquizamos, nós nos organizamos em grupo, nos hierarquizamos. Quem vai ser o chefe? Quem vai ser o líder? A distribuição de tarefas gera uma hierarquia e uma estratificação do grupo, de como ele se organiza. E com isso a gente tem a força política e a força econômica crescendo, né? Não pensem economia enquanto pecúnia, dinheiro. Quem tem grãos tem economia, porque ele sustenta a população. Esse era um recurso econômico. Bom, e no meio disso tudo vão surgir as pré-religiões, porque era preciso explicar a natureza das coisas, em especial as forças da natureza. E surge um intérprete deste diálogo, aquele que vai mediar e acalmar, negociar por meio de sacrifícios e oferendas as boas colheitas e a caça feliz. Reparar as calamidades e a má sorte com as oferendas de sangue. A vida religiosa de xamã, pajé, sacerdote, rabino, monge estão ligadas às duas forças anteriormente citadas, a política e a economia. A religiosidade é usada como força de controle das populações, que agora se organizam em cidades. Saímos do nível tribo, crescemos, desenvolvemos a economia, estratificamos e hierarquizamos a sociedade e criamos as polis, as cidades. O termo política, vocês sabem, né? Vem de polis, cidade. Política quer dizer dentro dos muros da cidade, intramuros, da parte interna. Esse ponto, a religião não é coletiva. Quando começa a se desenvolver as polis, ela é e atende a interesses econômicos. Se você é agricultor, suas divindades estão atrelados a terra, água, sol e lua. Se você é um caçador ou pecuarista, seu Deus tem uma morfologia animal e se ligam às forças da floresta. Se estão recordando aquelas divindades egípcias, né, que tinham forma de jacaré, de chacal, né, de falcão, são deuses de grupos caçadores, grupos pecuaristas. Se você é agricultor, lembra na Grécia de Ceres, que vai dar um nome a cereal, uma deusa dedicada à agricultura. Eolus, deus do vento, deus do ar. Então você tem
para cada elemento da natureza você tem uma divindade que aquele grupo adorava para que lhe desse sorte. E sorte também é uma divindade para os latinos. Cícero dizia que sorte era uma divindade a qual deveríamos fazer oblações diárias e boas, para que assim a Deus olhasse para nós. E quando a sorte olha para você, você tem uma boa colheita. Então todos na Roma cultivavam sorte. Ou seja, quando nós, seres humanos, civilizados, abre aspas aí, começamos a nos preocupar com os recursos naturais. Porque até então a gente usufruía, mas não nos preocupávamos. Em 1972, houve a primeira conferência mundial organizada pela ONU na cidade de Estocolmo, que já levantou uma questão: como está a nossa relação com o ambiente? Como estamos nos relacionando com os outros seres e com, aí abre aspas novamente, os recursos. Então a humanidade sempre olhou a natureza como recurso, né? Nessa conferência do meio ambiente lá em Estocolmo, foi definido, a primeira vez que foi definida, um conjunto de componentes, como eles definiram a questão ambiental. E foi definido assim, abre aspas, o que é meio ambiente para eles. Eles usavam a expressão meio ambiente, então vou usar aqui a expressão que eles usaram. É o conjunto de componentes físicos, químicos e biológicos e sociais capazes de causar efeito direto ou indireto em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos e as atividades humanas. Então, vejam, nesse simples parágrafo, o que está contemplado por 3 vezes de forma direta são pessoas, seres humanos, o umbigo do mundo, a razão de existir todas as coisas. Quando ele usa o termo sociais, seres vivos e atividades humanas. No Brasil, só em 1982, por meio da Lei 6.938, é que se instituiu uma política nacional de meio ambiente. Vejam, quase 10 anos depois. E aí vocês vão se lembrar da Rio 92, que acontece um ano depois. Nesse ano, 10 anos depois, né? Então nós temos 1972, 1981 e nós temos a Rio 92. Ou seja, 20 anos depois, o Brasil, que é a segunda conferência, ou seja, levou 20 anos para a segunda conferência, para voltarem a pensar as nossas relações com a natureza. Literalmente, então, desenvolvimento no dicionário do latim vem de fazer de novo um caminho. Tínhamos uma ideia de recursos renováveis e não renováveis até então. O que eu digo até então, 1972, quando teve a palestra lá, a conferência em Estocolmo. Hoje estamos começando a viver mais ainda, não entendendo o que todos são esses recursos exauríveis, que eles acabam, que eles findam. Usamos demais a terra para produzir alimentos. Gastamos uma quantidade enorme de água na pecuária e não na agricultura ou na indústria. A maior quantidade de água que o ser humano consome vai para
pecuária vai para boi, galinha e porco, e não para a agricultura. A maior área devastada, que produz menos, gasta a maior quantidade de água, até mais que a indústria. A pecuária só não gasta mais água do que as cidades. Uma cidade com a população média de 20 milhões de pessoas gasta o dobro que a pecuária gasta, com um espaço menor para produzir pouco alimento para muita gente. Desmatamento, né? A gente bota o desmatamento, tira a mata. Destruir, contrário de construir, né? Despertar, contrário de ficar dormido, né? Tem que acordar. Então eu deixo de me envolver, de estar presente naquele ambiente, e me afasto dele como um observador que pega as coisas daquele espaço, sem que eu faça parte daquele espaço. Eu sou só usando a palavra extrativista, né? Não olho mais para fora e vejo as belezas do mundo. Não observo o pôr do sol, as árvores, os animais, nem as pessoas. Não me envolvo nem mais na minha vida. Me torno um alienado. Só um recurso humano em uma linha de produção, loja, supermercado. Agora sou um colaborador. Aquele que ajuda as pessoas a consumirem o que não precisam, para que uns poucos possam ter mais em suas contas bancárias. Exploramos o pau-brasil, usamos os povos nativos para isso e pagamos com o extermínio deles. Escravizamos os negros africanos para tirarem do solo brasileiro ouro e diamantes, e lhes pagamos com chicote, sangue e morte. A pergunta: por que essas 4 crianças, acho que eram 4, né, sobreviveram por 40 e poucos dias na floresta? Porque elas estavam envolvidas. Elas sabiam onde buscar água, sabiam o alimento que tinha que pegar, sabiam como se abrigar. Não vou pedir para vocês quanto tempo sobreviveriam numa mata aqui no Cambirela, porque eu sei que não conseguiriam me dar essa resposta. Uma pergunta mais simples: quantos de nós aqui sobreviveriam na cidade de Florianópolis se não tivessem casa, emprego, amigos e família? Se coloque na posição de mendigo. Quanto tempo você sobreviveria? Nós não nos envolvemos mais com aquilo que chamamos de natureza, porque tudo é natureza, e nós separamos o mundo cultural do mundo que a gente chamou natural. Então, ao nos afastarmos daquilo que chamamos natural, nos afastamos de nós mesmos. O tema dessa palestra é fazer as pazes com o meio ambiente.
se nós não conseguirmos olhar para nós e nos curarmos, nós não poderemos olhar para o lado e ver no outro o ser humano, ver um ser vivo. Nós não conseguiremos olhar para a torneira e olhar ali a água saindo e ver nela vida, ver nela nós mesmos, porque nós somos constituídos 90% de água, ou seja, líquido. Se nós fôssemos uma laranja e fôssemos espremidos, sairia 90% e sobraria só 10% de massa. No budismo a gente fala em terceiro, já falei isso antes. Quando você olha uma folha de papel, nessa folha de papel está o sol, a chuva, o solo, o animalzinho que comeu uma semente em determinado local e jogou em outro local, e aquilo produziu uma árvore que vai produzir celulose. Está o agricultor, está a indústria, está a pessoa que transporta, está a pessoa que vende. Quando você olha plástico, né? Que hoje a nossa sociedade ficou tão dependente dele, você não consegue ver nele o dinossauro, né? Mas o dinossauro está aqui, nesse pedaço de plástico. E está toda a tecnologia da humanidade nesse pedaço de plástico, nesse pedaço de dinossauro. Então, os dinossauros nunca foram embora desse planeta. Eles estão aqui ainda andando com a gente. São eles que alimentam o nosso carro, que está destruindo o planeta que nós habitamos. Então hoje estamos criando tecnologia, como nos filmes, fantasiosamente, para sair do planeta que estamos destruindo, em vez de pensarmos a nossa relação com o planeta, assim como nós pensamos a nossa relação com as outras pessoas. Findo aqui a minha fala, muito prazerosamente por tê-los aqui. Agradeço a presença, a paciência e os ouvidos, né? Não é uma coisa muito agradável que eu tinha para dizer, mas se eu ainda posso dizer, é porque ainda resta a nós alguma coisa a ser feita, além de escaparmos do planeta com uma navezinha do Elon Musk.